Voltamos à entrevista sobre arborização urbana, conversando com o engenheiro agrônomo, mestre e doutorando em ciências florestais, Radagaz Verfrüht. Radagaz, para projetar uma praça, não é só encher a área de árvores. Deve ser deixada as áreas de lazer para as crianças e para as pessoas idosas, porque a necessidade do sol, não aquele sol de pique de meio-dia, mas aquele sol da manhã, o sol da tarde, são coisas fundamentais, assombreamento, muito. Mas então isso no planejamento é muito importante ser levado em conta. Porque as nossas praças, a maioria delas não tem praticamente árvore alguma, né? Então ela já cumpre esse papel, né? Já cumpre erroneamente. Erroneamente, porque também não tem uma área mais amena onde as pessoas possam circular, né? É um ponto que eu gostaria de tocar, que eu tive esse problema quando eu executava muitos projetos paisagísticos na Grande Vitória de um todo. Pensa-se no estacionamento de um grande shopping, de uma grande cadeia de supermercados, seja o que for, faz-se toda a compactação, a preparação para o estacionamento, toda a parte de preparo para um asfalto. Mas não tem árvore. E aí lembra-se, e a árvore, cadê a árvore? Não tem que ser para colocar a árvore. Aí chega lá, faz sua concorrência e muitas vezes eu ganhei essa concorrência e te entrego uma picareta e mando fazer o buraco com a picareta, porque a reta escavadeira não pode cavar ali mais. Pergunto eu para você, como é que essa árvore vai desenvolver? Então nós temos toda a Grande Vitória, isso é no Brasil todo ocorre isso. Aquela árvore não vai nunca para frente. Ela vai viver sempre naquele vai, não vai, a raiz anelando, rodando, porque todo o terreno está compactado. Por que não se planeja a abertura com reta escavadeira, incorporação de material apropriado, material orgânico, material adubado, e aí sim o plantio e a proteção com meio-fio, seja o que for, e daí sim uma compactação de uma outra forma de toda essa área para que haja o estacionamento devido. Eu acho que aí tem uma diferença básica aí com países que estão mais desenvolvidos há mais tempo, né, que tem áreas urbanas, como a cidade de Paris mesmo, que todo mundo vai lá apreciar, né? Sabe que aquelas árvores lá estão centenárias lá e existe toda uma equipe que cuida da saúde daquelas árvores, né? Fala um pouquinho sobre isso. Nós temos um problema muito sério, inclusive isso está ligado à parte, vamos dizer, financeira da coisa. Nós temos uma rua, o morador da frente daquela árvore ligou que minha árvore está atrapalhando, essa árvore está com broca, às vezes ele até jogou água quente, jogou até alguma coisa para matar, porque está na janela dele. Não se pensa duas vezes, vão lá e corta-se a árvore e está resolvido, porque para a terceirizada que trabalha na manutenção do jardim, é muito mais econômico cortar a árvore e levar embora aquilo. E depois planta outra. E depois planta outra, não der para plantar ali, faz a compensação, leva lá para o morro, não sei de onde, é plantada, não existe um projeto de combate à formiga, a pragas, a doença, a irrigação. E essas árvores, muitas delas vão perecer, não vão ser, mesmo que se plante 12 para 1, ou 8 para 1, ou 6 para 1, conforme a compensação que foi feita, não vão atingir o objetivo, porque aquela rua vai ficar quente, vai ficar sem a árvore. Hoje existe, quando há um ataque de praga, de doença, de cupim, seja o que for, ou mesmo um acidente de carro, existe o tomógrafo de árvore, uma coisa que custava há pouco tempo R$ 12.600 um tomógrafo. Passa o tomógrafo, você tem toda a condição física interna dessa árvore. Aí sim faz sua análise, se vai ou não vai eliminar aquela espécie, aquele indivíduo que está ali. Aqui não, aqui corta, acabou e fica sem. Não pode, isso não é assim que funciona. De imediato já dá a sentença de morte, né? Tem que haver um planejamento, tem que haver uma coisa para isso. Existe tecnologia, o IPT de São Paulo tem técnicos maravilhosos, eu já fiz inclusive curso lá e tudo, mas não se põe em prática, a coisa fica só na teoria, existe, acabou. Em Vitória, qual a sua visão da cidade? Vitória, Grande Vitória, os municípios que compõem a Grande Vitória. A arborização em Vitória, eu não sei o que estava vendo com a arborização de Vitória. Inclusive a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana foi fundada em Vitória. Eu não fazia parte na época, que eu estava ligado a outros projetos mais no interior, fora da capital. Depois eu entrei para a sociedade. E sempre foi um pioneiro na arborização, os técnicos e tudo mais. E de repente foi se apagando, e Vitória hoje não se fala em arborização. E aquilo que está sendo feito aqui está sendo feito, ao meu modo de ver, muito errado.
Por exemplo, tirou-se na orla de Camburi praticamente todas as castanheiras com a alegação de que elas sujavam as calçadas e são plantas exóticas. Aí me colocam uma outra espécie, a Cocoló bovífera, que é uma árvore, para meu ver, mais exótica, mais diferenciada, que produz um cacho de fruta que mancha tudo, carro, criança, tudo, calçada, mancha tudo, não produz uma copa direita, e estão substituindo ela achando que estão fazendo grande coisa. Não estão trocando nem meia dúzia por 6, estão trocando meia dúzia por 4. Sim. Então eu acho isso um absurdo. O que está havendo? O que está... E é o outro problema do corte. Estão cortando tudo. Deu um probleminha, corta. Deu um probleminha, corta. Você não vê novas áreas de arborização. Ah, mas a rua é estreita, tem um problema de afiação, um problema de calçada. A calçada é estreita, a calçada é não sei o quê, passa um esgoto embaixo. Tudo é planejamento. Sim. Nós temos um exemplo que eu gosto muito de citar na Zona da Mata de Minas Gerais, cujas pequenas cidades da região de Cataguás, Leopoldina, Guarani, uma série de cidades que eu convivi, eu participei muito nessa região porque eu formei em Viçosa e eu sempre estava, apesar de novo ainda, eu sempre gostei dessa área. Então você vê essas cidades todas, tem arborização, porque a maioria das pessoas que colonizaram essas cidades, que formaram essas cidades, vieram do interior, da roça mesmo, onde eles tinham árvores, tinham toda a área verde e tudo mais. Chegou, cada um queria plantar a sua árvore. Aí não pode plantar aqui, pode aqui, não sei o que, optou-se por plantar a árvore na rua, literalmente na rua. Então o que se fez? Um ordenamento dessa arborização, elas são plantadas na rua, o estacionamento passou a ser em inclinação de 45 graus, em ruas mais estreitas. Então nós temos a arborização, nós temos atendemos a necessidade do morador que está ali, atendemos, tudo é atendido dentro de um planejamento e de uma observação simples a ser feita. Eu acho que aí tem um pouco do aspecto cultural também, né? Porque, não, por exemplo, porque a gente tinha uma mata atlântica muito densa, com muita floresta, e as cidades eram um contraponto àquilo, né? E parece que as pessoas achavam que a árvore ficou para as florestas, ficou para as áreas rurais, né? No caso de Manaus, por exemplo, né? Tem a floresta amazônica enorme. A cidade de Manaus quase não tem uma árvore. Calor intenso, né? Então, acho que nós estamos no momento agora de repensar, porque as áreas estão praticamente todas se tornando urbanas de alguma forma, né? Mas eu volto a insistir novamente no planejamento. Eu estive em Rio Branco e quando eu fui inclusive apresentar um trabalho na área de arborização urbana, no Congresso Brasileiro de Arborização Urbana. E quando eu cheguei lá, a minha ideia seria uma cidade feia, suja, pobre, lá no interior, lá no cantão do Brasil. Chegou lá não, uma cidade planejada, toda sendo arborizada, toda com praças, Rio Branco, no Acre. Eu fiquei assim impressionado e meus parabéns. E não só ela, existem outras e outras cidades. Então, quer dizer, é uma questão de cultural, como você mesmo falou, é uma questão de querer, é uma questão de planejamento, é uma questão de fazer. Fazer e a coisa chega lá. Toda rua, toda avenida, todo local tem uma árvore própria para aquela. Eu tenho um amigo que foi contemporâneo meu na universidade, o professor Vantuelfo Gonçalves da Silva, que é um dos grandes estudiosos, trabalhadores e dá sempre palestra, fala sobre a arborização urbana. E ele é empolgado com a coisa. Ele fala que cada árvore tem o seu lugar, cada sapato tem o seu pé. Não adianta você querer mexer, mas adianta você procurar, que você vai achar. Então você plante a árvore certa no lugar certo, com o seu porte certo. E outra, não fica com aquela ideia, tem que ser nativa, nós não podemos trabalhar com planta exótica, não sei o quê. Não, vamos fazer um balanço, vamos trabalhar com uma porcentagem X de uma porcentagem X de outra, e vamos fazendo a coisa. A globalização está aí mesmo, o mundo todo hoje é assim. Não tem vergonha em se trabalhar com plantas, tem plantas lindas em outros locais que entraram no Brasil. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, vamos ao último intervalo, voltamos daqui a pouco.